Fala pessoal, eu estava editando o vídeo de palpites aqui e a gente acabou de acertar a odd 28, né, que eu coloquei inclusive no vídeo de ontem. Inter e Napoli para terem tantos mais chutes a gol e mais escanteios. Para mim um desajuste muito grande, uma aposta muito interessante. Já tô recebendo um monte de print aqui da galera, então parabéns aí a quem pegou. E hoje também, pessoal, a gente enviou aqui, ó, mais uma super odd, Napoli para poder marcar em ambos os tempos e ter mais de 6 escanteios e meio, uma odd 3,70. Então no mesmo dia, lá no nosso grupo gratuito, uma odd 28 e uma odd 3,70. E se você quiser participar desse grupo, o link está no primeiro comentário fixado. Final de semana tá chegando e eu vou mandar um monte de dica para vocês. Hoje eu vou passar para vocês as dicas de várias partidas de sábado, Campeonato Espanhol, Brasileirão Série A e a nossa queridíssima Série B. Tudo isso depois da vinheta. Fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tinara já aqui para mais um vídeo. Eu começo hoje com uma dica no confronto do Real Madrid contra a Real Sociedad. Embora esse confronto não valha nada aqui para as equipes, né? Já que a Real Sociedad não chega mais em competição europeia e o Real Madrid já está garantido na segunda colocação, tem uma dica específica aqui para este confronto que é no gol do Mbappé. Isso porque ele está disputando a chuteira de ouro com o Gyökeres no momento. Ele precisa de um golzinho só para poder ultrapassar o português, para poder ser a chuteira de ouro. É um jogador egocêntrico, viciado em prêmios individuais e acredito que o Real Madrid vai querer valorizar o passe do seu atacante também e vai jogar em função do Mbappé. Então ele, para poder marcar hoje, é uma boa pedida e para mim a melhor para este confronto aqui, já que pegar vitória ou alguma coisa pro outro lado eu não gosto porque nenhum time precisa de mais nada, então o único interesse desse jogo é no golzinho do Real Madrid. Esses dois jogos aqui, pessoal, de Leganés contra o Valladolid e do Espanhol contra o Las Palmas, eles têm o mesmo cenário, que são de times desesperados para não cair e que precisam da vitória, um must win muito alto contra outros já rebaixados. Só que, pessoal, eu quero chamar atenção para as cotações muito baixas aqui, de dois times que praticamente não venceram a temporada inteira. Então é uma cotação bastante de risco para poder pegar pré. Handicap, na minha visão, é impensável e até dupla também eu não gosto. Mas é um jogo para a gente poder ficar no radar ao vivo, porque dado o desespero da equipe e a necessidade, a gente pode poder buscar alguns gols. Então eu separei esses dois jogos aqui para colocar como alerta para a gente poder pegar alguma coisa ao vivo. No jogo do Alavés contra o Sassuolo, embora o Alavés venha numa sequência boa sobre o comando do Kudê, ele inclusive deve renovar e o time conseguiu uma campanha mais sólida sobre o seu comando, foram só 7 derrotas desde que ele chegou, algumas vitórias apertadas e tudo mais. O time, como eu falei, já encerrou a sua participação, embora seja defensivamente um pouco sólido aqui, ofensivamente não agride tanto. Do outro lado a gente tem o Sassuolo, que está numa arrancada muito grande nessa fase final de temporada, conseguindo manter uma defesa sólida, um ataque um pouco mais desenvolto, marcando bons gols e muito interessado ainda em uma vaga em competição europeia. O Sassuolo está aqui no momento com 51, ele pode chegar aqui até a pegar a vaga do Celta e ir para a Europa League. Então é um confronto muito importante para as pretensões da equipe do Osasuna, que está jogando um bom futebol, que está conseguindo bater adversários fortes, mesmo fora de casa. O desempenho em casa é melhor, mas eu acho que se alguém tem que ser favorito aqui, pela necessidade de vitória, pelo desempenho geral, o Osasuna, e eu vou pegar aqui o empate ao lado do Osasuna nesse jogo, para mim, a melhor dica do Campeonato Espanhol desta rodada. Indo para o Brasileirão, pessoal, a gente começa com o confronto do Fluminense contra o Vasco da Gama. Ambos avançaram na Copa do Brasil, o Fluminense goleando a Aparecidense, o Vasco com um jogo suadíssimo diante da equipe do Operário, mas o nível do Operário também muito mais alto. O Fluminense está conseguindo ser bem ofensivamente, mesmo com a ausência do Cano e outros jogadores lesionados, sendo bem combativo, criativo e está conseguindo fazer gols. É o terceiro jogo de invencibilidade aqui, mas também tem algumas oscilações, principalmente nos jogos fora de casa. Em casa é um time que consegue jogar bem, mas agora vai ter um clássico diante da equipe do Vasco, né? O desempenho geral do Fluminense em casa tem sido muito bom, são 8 vitórias nos últimos 10 jogos, incluindo o Campeonato Carioca aqui, e o Vasco, por sua vez, fora de casa, não está jogando bem. Mas a gente não tem que olhar aqui o desempenho do Vasco fora de casa, né? Porque é um jogo no Maracanã, um clássico, então o Vasco ele vai ter aqui um campo que ele está habituado a jogar. E o desempenho do Vasco, ele melhorou. Embora o confronto diante do Operário tenha sido muito suado, o Vasco, ele vem de uma boa vitória diante da equipe do Fortaleza e ele teria vencido o Operário, não fosse o gol praticamente no último lance. Obviamente tem as suas limitações, mas o meu grande ponto em relação ao Vasco é as cotações. Eles subestimam demais essa equipe e o Vasco está conseguindo render um pouco melhor. Eu particularmente acho um pouquinho exagerada essa cotação do Fluminense, embora seja um bom time, com bom poder de marcação, com boa qualidade no lado ofensivo. O clássico equilibra muito as coisas, os clássicos cariocas têm até tendido a poucos gols aqui, é um confronto de pouca margem e o Fluminense
Fluminense não tem cumprido muitos handicaps nos seus jogos, tanto é que só venceu aqui União Espanhola por 2-0 recentemente. Então eu vou recomendar aqui o handicap mais um do Vasco em cotação de 1,60. Eu acho que a gente fica bem defendido aqui de perder por até um gol após ser reembolsada, e aí qualquer empate ou vitória do Vasco a gente ganha aqui. Então acho que a gente só perde se o Fluminense vencer por 2, o que em Clássico Carioca eu não tenho visto, então a gente tá bem defendido na minha visão. O jogo do São Paulo contra o Mirassol, pessoal, é um favoritismo pro São Paulo aqui, mas cara, eu tenho, não é birra com esse time do São Paulo, mas eu sempre truco esse favoritismo do São Paulo, que são muito exagerados, né? E a gente vai ver aqui no histórico, são só 4 vitórias nos últimos 10 jogos em casa. Ok, tem uma invencibilidade de 9 jogos, mas ainda assim não é um time para poder fazer valer uma cotação de 1,60. Ainda mais contra o Mirassol, que tá fazendo uma campanha muito digna nesse Brasileirão, só com 2 derrotas, uma na estreia e outra apertada pro jogo do Bragantino, com um ataque que tá conseguindo fazer gols aqui em praticamente todos os jogos, só não fez diante do Bragantino, segurou o Internacional, venceu o Corinthians, então o time do Mirassol é muito capaz. Além disso, o São Paulo teve um jogo que foi, de certa forma, bem administrado diante do Náutico, mas uma viagem que desgasta para o jogo do final de semana. Eu gosto das chances de São Paulo, o André Silva tem gols já diante do Mirassol, mas eu também gosto da chance do Mirassol de marcar. Então, sendo um time que marca e sofre muitos gols e o São Paulo capaz, o mais de 1,5 aqui acho que cabe bem, com eventualmente 1-1 e um 2-1, 2-0 pro lado do São Paulo aqui. Eu gosto dessa dica. O jogo do Atlético e Corinthians, pessoal, esse aqui para mim é uma das entradas mais claras da rodada. Eu vou apoiar o Atlético Mineiro de novo. Como eu falei com vocês, até mesmo em jogos onde os resultados do Galo não foram tão fortes, o Galo tem sido muito criativo, finaliza muito bem e se conseguir converter 1/3 dessas chances vai fazer 3 gols por jogo. O Galo é realmente muito fluido nesses jogos. O jogo diante do Cruzeiro me preocupou um pouco porque ele foi bem dominado, mas no meio de semana, mesmo poupando alguns jogadores e rodando o elenco, fez um 4-0 diante da equipe do Maringá. O Atlético tem aqui o Hulk, que é um jogador que gosta de marcar muitos gols diante do Corinthians, e tem mais um jogo em casa, tendo jogado meio de semana o desgaste não é tanto. O Corinthians conseguiu uma vitória apertadíssima diante do Novo Horizontino. Foi o terceiro jogo diante do Novo Horizontino nessa temporada e o terceiro que ele vence apertado. Às vezes até sem merecer, mas se aproveitou, e o Yuri Alberto tem feito uma temporada realmente muito boa. O Corinthians é perigoso, mas o Corinthians está tendo vários jogadores desgastados, que viram desfalque, e o lado defensivo sem o Gustavo Henrique, na minha visão, perde bastante. Além disso, o Corinthians muda muito o seu desempenho dentro e fora de casa, caindo de desempenho, e ainda vai ter um jogo de sequência aqui de Copa do Brasil, que o desempenho tende a cair muito mais. Então o Atlético aqui soberano nos jogos em casa, venceu 8 dos últimos 10, vários cumprindo o handicap, contra um Corinthians que perde muito, empata demais e é bastante limitado. O menos 0,25 do Galo aqui para mim é muito bom e é a minha indicação para esse jogo. O Remo pega o Volta Redonda e eu também tenho apoiado o Remo em vários jogos dentro de casa. A gente apoiou aqui contra o Coxa, contra o América, contra o Amazonas, contra o Vila Nova recentemente aqui, e tem conseguido se sair bem porque é um time que tem aproveitado o seu mando de campo para poder pressionar bem, para conseguir criar chance eventualmente fazer os seus gols e não sofrer tantos, né? Todas as vitórias do Remo aqui foram por 0 gols. O Volta Redonda, por sua vez, é dos times mais limitados da Série B, apenas um gol marcado na competição, então um time que, embora consiga alguns resultados aqui, como foi segurar o Criciúma e até mesmo conseguir aqui ganhar da equipe do Paysandu, é dos piores e vai brigar para não cair até o final da competição. Menos 0,25 do Remo aqui, de praxe em todos os jogos em casa que possibilitar, eu vou pegar, e eu adoro essa aposta aqui do Remo também, o menos 0,25. Para bilhete, dupla chance do Remo também é excelente, eu gosto demais. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem o Avaí recebendo a equipe da Chapecoense. Chapecoense, uma das grandes surpresas nesse momento da Série B, era um time que o pessoal cotava para estar mais lá embaixo e tá aqui na 6ª colocação. O time vinha de resultados não tão bons, com 2 derrotas, mas engrenou aqui uma sequência positiva, invicto a 3 jogos contra times fortes. Venceu a equipe do Criciúma, empatou com o Cap lá e conseguiu vencer a equipe do Cuiabá também. Ponto para Chapecoense dentro de casa, jogando no sintético, aproveitando disso para poder vencer os seus jogos, e virou uma força a Chapecoense em casa por conta disso. O Avaí, por sua vez, tem feito uma campanha bastante digna também, só perdeu um jogo, mas já vem numa sequência de 3 jogos sem vencer. O ataque não é dos mais fluidos também, e os jogos desse time têm sido bem parelhos, são rivais estaduais, e a maioria dos jogos recentes dele aqui ficando empatado, ligeiro favoritismo para a Chape aqui em alguns jogos, e a vitória máxima do Avaí aqui foi por 1 gol de diferença. Por ser clássico também, e ser um confronto bastante apertado, com a Chapecoense jogando um nível melhor do que o esperado e o Avaí não sendo tão produtivo assim no mercado de gols, eu gosto também do handicap mais 1 para a equipe da Chapecoense. Acho que a gente fica muito bem defendido aqui, e eventualmente se a gente pegar um gol da Chape, por exemplo, também a gente vai ficar muito bem. Acho que se perder não perde por 1 gol, então a relação de green hedge dessa bet aqui também é bem interessante. Então esses são os meus palpites para esta rodada do Brasileirão, e eu pergunto a você quais os seus. Para bilhete, pessoal, eu pegaria uma duplinha aqui, dupla chance Atlético empate, dupla chance Remo aqui, gosto dessas
outras dicas. E no meu canal gratuito do Telegram, link no primeiro comentário fixado, mais dicas, as melhores super odds e outros palpites. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um forte abraço e boas apostas.